Vamos então novamente abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 2. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias otra vez en el libro de Hebreos, capítulo 2. Vamos ler os versos de 1 a 4. Y leer los versículos de 1 a 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos orar. Vamos a orar. Querido Pai, nós te pedimos Querido Padre, te lo pedimos, a tua provisão para mais esse tempo juntos. tu provisión para más ese tiempo juntos. Nos dispomos a Ti, Nos disponemos a ti, nos habilita para a compreensão da Tua palavra. habilítanos para la comprensión de tu palabra. Te pedimos em nome de Jesus. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Irmãos, então essa primeira passagem exortativa, Hermanos, entonces, en ese primer pasaje exhortativo, ela tem a ver com a tão grande salvação. él tiene que ver con una tan grande salvación. Como nós falamos, há um progresso nas exortações em Hebreus. Como vimos, hay un progreso en las exhortaciones en el libro de Hebreos. Assim como há um progresso nos privilégios. Así también como hay un progreso en los privilegios E há um progresso relacionado aos pecados. y un progreso con relación también a los pecados. E quando abordarmos cada um desses pecados, Y cuando nos acordamos entonces cada uno de esos pecados, nós vamos ver que as passagens vamos a ver que estos pasajes envolvem um antídoto contra estes pecados. involucran un antídoto en contra de esos pecados. Graças ao Senhor, nós temos um caminho Gracias al Señor tenemos un camino para avançarmos na carreira cristã. para avanzar en el camino cristiano. Mas devemos ser cuidadosos Pero debemos ser muy cuidadosos no nosso entendimento do progresso dessas exortações. en el entendimiento del progreso de estas Os exhortaciones. privilégios envolvidos na Epístola aos Hebreus são imensos. Los privilegios involucrados en esa epístola a los hebreos son inmensos. Por isso, as advertências são muito profundas. Y por eso entonces las amonestaciones son tan profundas. Então, conforme o quadro que projetamos anteriormente, Entonces, conforme ese bosquejo que proyectamos anteriormente, a primeira exortação tem a ver com a tão grande salvação. la primera exhortación tiene que ver con esa tan grande salvación. E nós vamos usar aqui uma outra transparência agora Vamos entonces ver otra transparencia para nos ajudar a ver um quadro dessa tão grande salvação. para nos ayudar a ver entonces el cuadro de esta tan grande salvación. Vamos projetá-la por pouco tempo e Vamos- depois desligamos. Vamos a proyectar por algún tiempo y después vamos a apagar. Irmãos, a visão da salvação no Novo Testamento Hermanos, la visión de la salvación en el Nuevo Testamento é uma visão muito ampla. es una visión muy amplia. Muitas vezes aplicamos o termo salvação Muchas veces aplicamos el término salvación apenas ao perdão de pecados. apenas al perdón de pecados. Mas isso não está correto. Pero eso no está correcto. Salvação é mais do que perdão de pecados. Salvación es más que perdón de pecados. Salvação inclui todo o processo de Deus em nos recuperar para Ele. La salvación incluye todo el proceso de Dios en nos recuperar para Él. No espírito, na alma e no corpo. En el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Salvação é chamada de a grande palavra inclusiva do Evangelho. La salvación es llamada la gran... no entendí. A grande palavra Es la grande palabra inclusiva do Evangelho. del Evangelio. Porque ela abrange muita coisa. Porque Él abarca mucha cosa. Ser salvo implica em Ser salvo implica en ter o nosso espírito humano regenerado. tener nuestro espíritu humano Porque regenerado. nós estávamos mortos. Porque nosotros estábamos muertos. E Ele nos deu Y vida. Él nos ha dado vida. Regeneração. Regeneración. Efésios 2:1. Efesios 2:1. 1 Pedro Y 1:23 1 de Pedro 1:23 disse: fostes regenerados va a decir, fuisteis regenerados
de semente incorruptível, de semilla incorruptible, pela palavra de Deus, por la palabra de Dios, que vive e que é permanente. que vive y permanece para siempre. Então, regeneração Entonces, la regeneración é a vivificação do nosso espírito. es la vivificación de nuestro Não espíritu. tínhamos vida no espírito. Nosotros no teníamos vida en el espíritu. Nós não tínhamos comunhão com Deus. No teníamos comunión con Dios. Deus nos deu vida Dios nos dio vida quando nós estávamos mortos. cuando estábamos muertos. Parece que alguns acham que nós estávamos desacordados Parece que algunos piensan que estábamos desacordados e não mortos. y no muertos. Mas creio que, segundo a palavra de Deus, Pero lo que dice la palabra de Dios, a depravação do homem é tão intensa la depravación del hombre es tan que intensa nada senão uma salvação unilateral. que nada sino una salvación unilateral. A salvação vem do Senhor. La salvación viene del Señor. Ele nos alcançou. Él nos alcanzó. Moisés disse: o Deus dos hebreus nos encontrou. Moisés dijo, el Dios de los hebreos nos encontró. Às vezes pensamos que salvação é um passo dado por nós. A veces pensamos que la salvación es un paso dado por Mas nosotros, isso não é verdade. pero eso no es verdad. Nós reagimos à Nosotros ação do Senhor. reaccionamos a la acción del Señor. Ele age. Él actúa, Ele nos busca. Él nos busca, Ele fala. Él habla, Ele nos encontra. Él nos encuentra E nos equipa para reagirmos a Ele. y Él nos va a equipar para que reaccionarmos a Él. Até mesmo nos dá a capacidade de crer. Até mesmo darnos la capacidad para creer. Graças ao Senhor por Hasta isso. mismo. Gracias Então al essa é a Señor. regeneração do nosso espírito. Esta es la regeneración de nuestro espíritu. Mas a salvação inclui mais do que isso. Pero la salvación incluye más que esto. Ela inclui a transformação das nossas almas. Él incluye también la transformación de nuestras Senão não almas. seria uma salvação completa. Si no, no sería una salvación completa. Nós continuaríamos cristãos de mente velha, Y vamos a continuar a ser cristianos con una mente vieja, com pensamentos velhos, con pensamientos viejos, desejos velhos, con deseos viejos, afeições con velhas, afecciones viejas, prioridades velhas. prioridades viejas. Isso seria uma tragédia. Y eso iba a ser una tragedia. Mas o que a Bíblia nos garante Pero lo que la Biblia nos garantiza é que nós podemos ser transformados. es que podemos ser transformados Até mesmo a nossa mente y hasta mismo nuestra mente pode se tornar a mente de Cristo. puede ser la mente de Cristo. Paulo, em 1 Coríntios 2, Y Pablo en 1 de Corintios 2 disse: nós temos a mente de Cristo. va a decir, nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas cuidado aqui. Pero atendé aquí. Paulo disse nós. Pablo dijo nosotros. Esse nós significa Ese nosotros significa Paulo Pablo e aqueles seus cooperadores. y aquellos sus cooperadores, Mas que eran não sus os cooperadores, coríntios. pero no los corintios. Porque quanto aos coríntios, Porque con relación a los ele corintios, disse: vós sois carnais él dijo, ustedes son carnales e andais segundo o y homem. andan según el hombre. Porque há entre vós inveja, Porque hay entre ustedes envidia, ciúmes, celos contendas. y contiendas. Uns dizem: eu sou do Apolo. Algunos dicen yo soy de Eu Apolos, sou de Paulo. otros yo soy de Pablo, E um grupo dizia: eu sou de Cristo. y algún grupo decía yo soy de Cristo, Como se fossem então os corretos, como si ellos fueran los correctos, os espirituais. los espirituales. Onde estava o erro desse grupo? ¿A dónde estaba el error de este grupo? Eles deveriam ter dito: Ellos deberían ter dicho, nós somos de Cristo. nosotros somos de Mesmo Cristo. aqueles que dizem que são de Paulo ou de Apolo, Hasta los que dicen que son de Pablo o de Apolos, nós somos de Cristo. nosotros somos de E Cristo. não eu sou de Cristo. Y no yo soy de Me Cristo. separando daqueles que dizem que são de Se Apolo. apartando de aquellos que dicen que son de Apolos. Porque isso é facção, Porque esto es facción, divisão. división. Então, mesmo os que diziam eu sou de Cristo, Entonces, aún los que decían yo soy de Cristo, estavam em soberba espiritual, estaban en soberbia espiritual, andando de maneira carnal. andando de manera Então, a carnal. mente de Cristo não é automática em Entonces, la mente de Cristo no es automática en nosotros, nós. Não é assim. no es así. Transformai-vos Transformaos pela renovação da vossa mente. por la renovación de vuestro É entendimiento. algo a ser realizado. Es algo a ser Depende da realizado. nossa resposta à palavra de Y Deus. depende de nuestra respuesta a la palabra de Se nós não Dios. reagimos ao que Deus tem falado, Si no reaccionamos a lo que Dios nos ha hablado, se não reagimos ao que Deus tem revelado, si no reaccionamos a lo que Él nos ha a revelado, nossa mente não pode ser nuestra transformada. mente no puede ser transformada. Sim, nós fomos regenerados. Claro,
regenerado, fuimos regenerados. Já recebemos vida de Deus no nosso Ya espírito. recibimos la vida de Dios en nuestro Podemos ir espíritu. na reunião, Podemos ir en las reuniones. podemos ter alguma comunhão com o povo de Deus, Podemos tener una comunión con el pueblo mas de ainda Dios. seremos pessoas velhas. Pero aún seremos personas viejas. Velhos no entendimento. Viejas en el O entendimiento. tempo passa, El tiempo mas a pasa. nossa estatura espiritual não muda. Pero nuestra estatura espiritual no cambia. Isso é tão triste. Y eso es tan triste. Nós sabemos que na vida natural, Sabemos que en la vida natural, quando alguém não cresce fisicamente, cuando alguien no crece físicamente, isso é uma anomalia. eso es una O anomalía. tempo passa, El tiempo pasa, mas o corpo não cresce. pero el cuerpo no crece. Essa é uma Y anomalia. eso es una anomalía. E espiritualmente acontece o mesmo. Y espiritualmente puede pasar lo mismo. O tempo passa. El tiempo pasa. Nós vamos a tantas reuniões. Nosotros vamos a tantas E reuniones vamos a tantas y a conferências. tantas conferencias, Mas não crescemos. pero no crecemos. Não ganhamos a mente de No Cristo. ganamos la mente de Cristo. Temos uma compreensão automática da salvação. Tenemos una comprensión automática de la salvación. Deus deu vida a meu espírito no passado. Dios dio vida a mi espíritu en el pasado. Quando nosso Senhor Jesus voltar, Y cuando nuestro Señor vuelva, nós estaremos com Ele. estaremos con Él. Salvação no passado, Salvación en el pasado. Ele nos deu vida. Él nos ha dado E vida. salvação no futuro. Salvación en el futuro. Quando Ele voltar, Cuando nós Él, estaremos com Ele. cuando Él vuelva, estaremos con Él. Mas o que fazemos com essa lacuna? ¿Y qué hacemos con ese espacio? O que fazemos com o hoje? ¿Qué hacemos con el hoy? Qual é o propósito de Deus ter enviado o seu Espírito? ¿Cuál es el propósito de Dios haber enviado su espíritu? Preparar para o filho uma noiva. Preparar para su hijo una novia. Ô irmão, então agora escute com atenção. Entonces, oigan con atención. 1 João capítulo 1. Primero de Juan capítulo 1. João diz que nós podemos do Senhor nos afastar Juan va a decir que podemos del Señor nos alejar envergonhados na sua avergonzados vinda. de su venida. Envergonhados na sua vinda. Avergonzados en su venida. Ele diz que todo aquele que nele tem esta esperança, Él dijo que todo aquel que en él tiene esta a esperanza, si mesmo se purifica, a sí mismo se purifica, para não nos afastarmos dele envergonhados para no nos alejarnos de él avergonzados na sua vinda. en su venida. Então é claro que essa é uma possibilidade real. Entonces, claro que esta es una posibilidad Quando real. o Senhor Jesus voltar, Cuando Él vuelva, nós estejamos envergonhados, nosotros estemos avergonzados. porque nós não amamos sua palavra, Porque no amamos su não palabra, fomos obedientes ao seu Espírito, no fuimos obedientes a su espíritu, entristecemos o seu Espírito entristecemos a su espíritu e não desenvolvemos a nossa salvação. y no desarrollamos su salvación. Filipenses 2, Filipenses 2, 12 e 13. 12 y 13. Paulo diz: Pablo vai assim, dizer, pois, amados meus, Así pues, amados como míos, sempre obedecestes, como siempre obedecisteis, não só na minha presença, mas no- também na minha ausência, no solamente en mi presencia, pero también en mi ausencia, desenvolvei a vossa salvação desarrollar vuestra salvación com temor e tremor. con temor y temblor. Isso é algo que nós temos a responsabilidade de fazer. Eso es algo que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer. Mas veja o mistério maravilhoso aí. Pero vean el misterio maravilloso que hay O ahí. verso 13 En el versículo 13 diz: porque é Deus quem opera va a decir, porque es Dios quien obra, em vós, opera en vosotros, tanto o querer tanto el querer como o efetuar. como el efectuar. Graça maravilhosa. Gracia maravillosa. Ele opera em nós o querer. Él obra en nosotros el querer. Até mesmo o querer. Hasta mismo el O querer. querer desenvolver a salvação. El querer desarrollar a esta E ele salvación. também opera o Él realizar. también va a operar ese realizar. Mas Pero esse não é um processo automático. ese no es un proceso automático. Nós não somos um caixa eletrônico. Nosotros no somos esos cajeros electrónicos. Onde você aperta o Cajero, botão cajero electrónico que se aprieta el botón e sai o dinheiro. y sale la plata. Esse não é a relação de Deus conosco. Esa no es la relación de Dios para con nosotros. Cristo não tem uma noiva de borracha. Cristo no tiene una novia de goma. Ele tem uma noiva de verdade. Él tiene una novia de verdad. E ele se relaciona conosco. Y Él se relaciona con nosotros. Então nós precisamos responder ao que ele tem nos falado. Entonces necesitamos responder a lo que Él nos ha hablado. Porque a graça pode vir até nós. Porque su gracia puede venir hasta A nosotros. palavra de Deus vem até La nós. palabra viene hasta Ela nosotros, vem nos equipar, nos equipa, mas ela não age por nós. pero ella no actúa
actúa por nosotros. ela atua conosco. Él actúa con nosotros. E é nesse ponto Y en este punto que nós podemos tornar vã a graça de Deus. que podemos hacer vana la gracia de É Dios. o que Paulo diz em 1 Coríntios Yes. 15:10. Lo que él va a decir en 1 de Corintios 15:10. Que a graça de Deus Que la para gracia ele de Dios para él não se tornou vã. no se volvió vana. Antes ele trabalhou mais do que os apóstolos. Antes él trabajó más que los apóstoles. Porém, não ele, Pero no él, mas a graça de Deus com ele. pero la gracia de Dios con É él. tão claro esse texto. Y tan claro es A ese graça texto. de Deus em primeiro lugar. La gracia de Dios en primer A lugar. graça de Deus é a fonte de tudo. La gracia de Dios es la fuente Deus de é o todo. autor de tudo. Dios es el autor de todo. Se Deus não começa, nada começa. Y si Dios no empieza, nada va a tener Se Deus não comienzo. começa, ninguém começa. Si Dios no comienza, nadie va a comenzar. Mas Deus pode começar Pero Dios puede comenzar e nós y resistirmos ao seu nosotros trabalhar. resistir a su trabajo. Por isso, Y por eso, não entristeçais o Espírito de Deus, no entristezcáis al Espíritu no qual de Dios, foste selado en el cual fuiste para o sellados dia da redenção. para el día de la redención. Porque se nós entristecemos o Espírito de Deus, Porque si entristecemos al Espíritu a de nossa Dios, salvação não pode avançar. nuestra salvación no progresa. Então, cuidado como você vê a salvação. Entonces, cuidado como vemos la salvación. Cristo fez tudo. Cristo hizo todo. A nossa justificação é só pela graça, Nuestra justificación es solamente por gracia, por meio da fé. por medio de la fe. A nossa santificação Nuestra santificación também é pela graça, también es por la gracia, como a justificação. como la justificación. Mas a justificação não envolveu a nossa cooperação. Pero la justificación no involucró nuestra cooperación. Cristo morreu sozinho. Cristo se murió solo. Ele se fez justiça por nós, Él se hizo justicia por que o nosotros, recebemos pela fé. que lo recibimos por fe. Mas a santificação Pero la é santificación processo de cooperação, es un proceso de cooperación diferente da justificação. distinto de la justificación. Ela é pela graça, Él es por gracia, porque tudo é pela graça. porque todo es por gracia. Mas a santificação envolve uma cooperação. Pero la santificación involucra una Porque cooperación. depois de Deus nos dar vida Porque después de Dios nos dar vida no nosso espírito, en nuestro espíritu, agora Ele interage conosco. ahora Él va a interactuar con nosotros. Antes Ele não podia interagir conosco. Antes Él no podía interactuar. Por quê? ¿Por qué? Porque nós estávamos mortos. Porque estábamos muertos. Não há como você interagir com um morto. Entonces no hay como interactuar con un muerto. Nós estávamos mortos. Estábamos muertos. Mas depois que Ele nos deu vida, Pero después que nos ha dado vida, então Ele vai interagir entonces conosco. Él va a interactuar Ele não vai con apertar nosotros. os botões. Él no va a apretar los botones E nós vamos funcionando y nosotros vamos a automaticamente. funcionar automáticamente. Mas Ele vai interagir conosco. Pero va a interactuar con E nosotros. precisamos compreender essa interação. Y necesitamos comprender esta Nós não temos interacción. tempo de entrar em mais detalhes. No necesitamos entrar en más detalles. Não temos tempo para isso. No hay tiempo para eso. Precisamos avançar. Necesitamos Mas pense arrancar. sobre esses dois polos. Pero piensa en esos dos polos. A graça soberana de Deus, La gracia soberana de Dios, que é a fonte de tudo, que es la fuente de o todo, começo de tudo, el comienzo de todo, e a responsabilidade do y homem la responsabilidad del hombre em responder à graça de en Deus. responder a la gracia Reagir de Dios, à graça de en Deus. reaccionar con la gracia de Dios. Quanto isso é verdadeiro. ¿Cuánto esto es verdad? Também os últimos versículos de Colossenses 1, Y también en los últimos versículos de Colosenses 1, versos 28 e 29. 28 y 29, Colossenses 1. de Colosenses Paulo 1, diz assim que ele advertia a todo homem Pablo dijo que él amonestaba a todo hombre, e ensinava a todo homem enseñaba a todo em hombre toda sabedoria, en toda la sabiduría para apresentar todo para homem presentar a todo hombre perfeito em Cristo. perfecto en Cristo. Colossenses 1, 28 e 29. Colosenses 1, 28 y 29. Qual era o alvo do ministério de Paulo? ¿Cuál era el blanco del ministerio de Pablo? Produzir maturidade. Producir madurez. Advertindo todo homem. Admonestando a todo Exortando hombre. todo homem. Exhortando a todo Ensinando hombre. todo homem. Enseñando a todo hombre. Para apresentar todo homem Para presentar a todo hombre perfeito em Cristo.
perfecto en E Cristo. a ideia da palavra perfeito ali Y la idea de esta palabra perfecto é maduro, es maduro, completo. completo. E no verso 29 ele Y diz: en el versículo 29 va a por decir, isso é que eu me afadigo. por eso entonces es que me afatigo. Você vê o trabalho de Paulo? Ven el trabajo de Pablo. Era Paulo trabalhando, Era Pablo trabajando dependente da ação de Deus. dependiente de la acción de As Dios. duas coisas. Las dos A cosas. ação de Deus, La acción de Dios trabalho de Paulo. y el trabajo de Pablo. Não há choque entre essas duas Y coisas. no hay un choque entre Há uma esas dos cosas. maravilhosa cooperação. Hay una maravillosa cooperación. Paulo não pode trabalhar sem a graça de Deus. Pablo no puede trabajar sin la gracia de Dios. Mas Paulo pode não trabalhar Pero Pablo puede no trabajar mesmo tendo a graça de Deus. aún teniendo la gracia de Dios. Então por isso ele diz: por isso eu me afadigo, Entonces por eso va a decir, por eso me fatigo. Esforçando-me Es haciendo un esfuerzo o mais possível. lo máximo Agora posible. escute o que ele fala. Ahora oigan lo que él dice. Segundo a sua Según eficácia, su eficacia, que opera que obra eficientemente em mim. eficazmente en mí. Não é de novo uma cooperação ¿No maravilhosa? es otra vez una cooperación maravillosa? Eu me afadigo, Yo me afatigo, eu me esforço, yo me esfuerzo, mas a sua eficácia pero su eficacia opera eficientemente em mim. obra eficientemente en Então um mí. equilíbrio tão Entonces maravilhoso. hay un equilibrio tan maravilloso. Da mesma maneira, Filipenses 2, 12 e 13. De la misma manera, Filipenses 2, 12 y 13 Desenvolvamos a nossa salvação, va a desarrollar nuestra salvación. porque Deus efetua em vós. Porque Dios efectúa en vosotros O querer y el realizar. el querer y el realizar. Deixe-me citar para você uma definição Quiero citar una definición de Jonathan Edwards de Jonathan Edwards a respeito da graça eficaz. con relación a la gracia eficaz. Escute o que ele diz. Escuche lo que él dice. Na graça eficaz, En la gracia eficaz nós não somos meramente passivos. no somos meramente pasivos. E nem Deus faz uma parte e nós fazemos o resto. Y ni tampoco Dios hace una parte y nosotros otra parte. Otra parte. Mas Deus faz tudo Pero Dios hace todo e nós fazemos tudo. y nosotros hacemos todo. Porque é isso mesmo que Ele produz. Porque eso mismo es lo que Él produce. As nossas obras. Nuestras obras. Deus é a única verdadeira fonte Dios es la única verdadera e fuente o único verdadeiro autor. y el único verdadero autor, Mas nós somos verdadeiros agentes. pero nosotros somos verdaderos agentes. Somos em diferentes aspectos Somos en distintos aspectos totalmente passivos totalmente pasivos e totalmente ativos. y totalmente activos. Parece uma definição tão paradoxal, não é? Parece algo tan Porque esse é um mistério, paradójico, é o mistério da cooperação da graça com a responsabilidade. pero ese es el ministerio de la gracia Com a con la responsabilidade. responsabilidad. Nós não podemos desequilibrar essa balança. No podemos desequilibrar esta balanza. É como remar um barco com um remo só. Y es como estar remando un barco con un solo Se você remo. coloca o peso só na graça, Si vamos a poner el peso solamente en la você gracia, rema com um remo só. vamos a remar con un solo remo Não sai do lugar. y no vamos a salir del E o lugar. triste resultado Y el triste é resultado que a graça será levianizada. es que la gracia va a ser liviana. Estou esperando na graça. Están esperando en la gracia. Deus, o dia que Ele quiser, Ele vai me Dios, mudar. el día que Él quiera, Él me va a cambiar. E Deus quer nos mudar hoje. Pero Dios nos quiere cambiar hoy. A graça foi dada para hoje. La gracia fue dada para hoy. Hoje, se ouvirdes a sua voz, Hoy, si oyeres su voz, não endureçais os no vossos corações. endurezcáis vuestros O problema não corazones. está com Deus e a sua graça. El problema no está con Dios y en su O gracia. problema está com a nossa El responsabilidade. problema está con nuestra A responsabilidad. nossa resposta à graça. Nuestra respuesta a esta gracia. Então, quando nós falamos só da graça, Entonces, cuando hablamos solamente de la estamos gracia, remando com remo só. estamos remando solamente con No un vamos a solo lugar remo nenhum. y no vamos a ninguna Vamos parte. ficar rodando em círculo. Vamos a rodar en círculos. Mas quando remamos só com a responsabilidade, Pero cuando remamos solamente con la nós responsabilidad, vamos suar, vamos a sudar, vamos forçar, vamos a hacer un e não vamos esfuerzo. chegar a lugar nenhum. Tampoco nos vamos a llegar a ningún lugar. Porque a graça de Deus tem que nos equipar. Porque la gracia de Dios nos tiene que Precisamos equipar. dobrar os nossos joelhos. Necesitamos doblar nuestras rodillas Diz, Senhor, nós dispomos o nosso coração. y disponer en nuestros corazones. Habilita-nos com a tua Habilita-nos graça.
con tu gracia. Equipa-nos com a tua graça. Equípanos con tu gracia. Remove as barreiras que impedem a tua graça. Remueve las barreras que impiden que tu Nos gracia. convence daquilo que entristece o teu espírito. Convéncenos de todo aquel que entristece tu espíritu. E assim nós oferecemos caminho para a graça. Y así ofrecemos camino para la E gracia. isso depende de nós. Y eso depende de Então nosotros. que o Senhor nos ajude a compreender isso. Entonces que el Señor nos ayude a comprender Você esto. terá que jogar o livro de Hebreus fora. Tenemos que tirar al libro de Hebreos Fora. fuera. Se você não compreender a graça junto com a responsabilidade. Si no comprendemos la gracia junto con la responsabilidad. Porque o livro de Hebreus mantém esse equilíbrio tão nítido Porque el libro de Hebreos mantiene ese equilibrio tan nítido e tão necessário y tan necesario para nosso progresso cristão. para nuestro progreso cristiano. Então esse pequeno quadro fala sobre a tão grande salvação. Entonces, ese primer bosquejo va a decir sobre esta tan grande É salvación. uma salvação que toca 3 tempos: Que es una salvación que dice sobre 3 o tiempos. passado, o presente e o futuro. Pasado, presente y futuro. Quanto ao passado, Con relación al nós fomos pasado, regenerados no nosso espírito. fuimos regenerados en nuestro espíritu. nos dio vida. Él nos dio vida. Fostes regenerados. Fuisteis regenerados. Quanto ao presente, Con relación al presente, hoje, al día nós de hoy, estamos sendo transformados. estamos siendo transformados. Transformai-vos Transformados pela renovação da por vossa la mente, renovación de vuestro para entendimiento, experimentarem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. para experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Romanos Dios. 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 y 2. Também 2 Coríntios 3, 18. También segundo a los Corintios 3, 18. Transformados de glória em glória. Transformados de gloria en De gloria. grau de glória a outro grau De de un glória. escalón de gloria a otro escalón de gloria. Glória é o que Cristo é. Gloria es lo que Cristo es. Ser transformado de glória em glória Ser transformado de gloria en gloria significa ser transformado de grau de semelhança com Cristo significa ser transformado de un escalón de semejanza con a Cristo grau maior de semelhança com a Cristo. otro escalón más grande de semejanza con Em Cristo. outras palavras, En otras palabras, Gálatas 4:19. Gálatas 4:19, Meus filhos, y mis hijos, por quem eu sofro dores de parto, por quien sufro dolores de parto, até que hasta que Cristo seja Cristo formado sea em formado vós. en vosotros. Esse é o propósito de Deus. Este es el propósito de Dios Para o hoje, para el para hoy, o agora, para el ahora, que terá os seus resultados por toda a eternidade, que tendrá sus resultados por toda la mas que eternidad, começa já. pero que empieza ya. Transformados de glória em glória. Transformados de gloria en Cristo gloria. formado em vós. Cristo formado en vosotros. Amados, nós não temos ministério de entreter ninguém. Amados, no tenemos acá un ministerio de entretenimiento para nadie. Nós não fomos chamados para entreter ninguém. No fuimos llamados a entretener a O nadie. propósito do serviço cristão, El propósito del servicio o cristiano, propósito do serviço dos santos, el propósito del servicio de los Es un santos só. es uno solo. formar Cristo Formar em nós. Cristo en nosotros. Que deixemos de ser bebês Que dejemos de ser bebés e passemos a ser y profetas, pasemos a ser profetas, representando a Deus, representando a Dios, tendo o caráter de Cristo teniendo formado em el nós. carácter de Cristo formado en nosotros. O irmão A.W. Tozer, El hermano A.W. Tozer, reconhecido como um profeta de Deus na sua geração, reconocido como un profeta de Dios en su generación, ele falou algo muito forte. él dijo algo muy fuerte. Ele foi um tremendo pregador Él fue un tremendo predicador e um homem maduro de y un Deus. hombre maduro de Dios. Então, com relação ao seu tempo, ele disse o seguinte: Entonces, con relación a su tiempo, él va a decir lo siguiente. os nossos púlpitos modernos Nuestros púlpitos modernos precisam de menos palhaços e mais profetas. carecen de menos payasos, necesitan de menos payasos y más profetas. Porque o ministério cristão não é um ministério de entretenimento. Porque el ministerio cristiano no es un ministerio de entretenimiento. Nós não estamos aqui para contar histórias, No estamos aquí para contar historias, mas sim para proclamarmos a palavra pero de para Deus, proclamar la palabra de uns Dios. para os outros. Unos a los otros. Sermos lavados com a palavra, Ser lavados por Edificados la com a palabra, palavra. edificados por la palabra, Salvos com a palavra. salvos con la palabra, Transformados com a palavra. transformados por la palabra, Curados com a palavra. sanados por la e palabra formados com a y palavra. formados por la palabra. Salmo 119 Salmo tem 119 176 versículos sobre a palavra. tiene 176 versículos sobre la palabra. São 8 estrofes
São 22 estrofes de 8 versos. Son 22 estrofes de 8 versículos. 22 estrofes. 22 estrofes. Cada uma começa com uma letra do alfabeto. Cada una empieza con una letra del O alfabeto. alfabeto hebraico. El alfabeto hebraico. Como um acróstico. Como un acróstico. Todos os versos falam da palavra. Todos los versos hablan de la palabra. Uma das coisas que o salmista diz Y una de las cosas que el salmista va a decir é: as tuas mãos me fizeram e me deram forma. es: tus manos me hicieron y me dieron forma. Ensina-me Enséñame para que eu aprenda a tua palavra. para que yo aprenda tu palabra. Veja que verso maravilhoso. Vean qué verso maravilloso. Veja que o salmista entendeu. Vean que el salmista Que quando ele foi entendió afeiçoado por Deus, que cuando él fue hecho por Dios, quando Deus lhe deu forma, cuando Dios le dio forma, Deus o criou como uma dispensa, Dios le creó como un depósito, um reservatório, como un reservorio para encher com a palavra. para llenar con la palabra. Esse foi o propósito de Deus a nos afeiçoar. Ese fue el propósito de Dios en nos hacer. Isso significa Eso que significa quando Ele nos colocou dentro de nós um espírito humano, que cuando Él puso en nosotros un espíritu humano, alma humana, un alma humana, uma mente, una mente, Ele nos equipou Él nos equipó para ser um reservatório da Sua para palavra, ser un reservorio de su palabra, cheios da Sua palavra. llenos de su palabra. O princípio, o verbo se fez carne. En el principio el verbo se ha hecho A carne, palavra se faz carne. la palabra se hizo carne, Deve ser verdadeiro também para a igreja. también tiene que ser verdadero para la iglesia. Quanto à igreja, a palavra tem que se fazer carne. Con la iglesia la palabra tiene que hacerse carne. Nós não podemos ser teóricos, No podemos ser teóricos, acadêmicos, académicos, teólogos, teólogos, frios, fríos, secos, secos, sem vida. sin vida, Tanta teologia, tanta teología, sem graça, sin la gracia, sem unção, sin unción, sem realidade sin espiritual, realidad espiritual, falando coisas que nem nós conhecemos, hablando cosas que ni nosotros falando de conocemos, realidades espirituais hablando de realidades tão espirituales elevadas, tan que elevadas sequer nós tocamos com o nosso dedo. que ni siquiera podemos tocar con nuestros dedos. O Espírito Santo nunca irá colocar o seu selo. Y el Espíritu nunca va a poner su É sello uma coisa assim. en una cosa así. A teologia mata, La teología mata, mas o Espírito pero el vivifica. Espíritu vivifica. Se o Senhor não usar a sua Si palavra, el Señor no usa su palabra, não nos introduzir nas realidades si Él no nos celestiais, introduce en las realidades então nós não somos celestiales, profetas, entonces no somos profetas, somos acadêmicos. somos E académicos. que o Senhor nos livre disso. Y que el Señor nos libre de eso. A sua tão grande salvação Porque su tan grande salvación é para nos fazer a sua imagem. es para hacernos a su imagen. Quando outros nos tocarem, Y cuando otros nos toquen, eles toquem mais que conhecimento, ellos toquen más que solamente conocimiento, toquem Cristo mesmo, pero que toquen a Cristo nos mismo, nossos sentimentos, en nuestros nos sentimientos, nossos pensamentos, en nuestros nosso estilo de pensamientos, vida, nuestro estilo de nosso vida, comprar e vender, nuestro comprar y vender, nosso relacionar, nuestro relacionar, a vida cristã normal. la vida cristiana normal. Querido servo de Deus De un querido siervo de Dios definiu assim essa vida cristã. definió así esta vida cristiana. A vida cristã é naturalmente sobrenatural. La vida cristiana es naturalmente sobrenatural E sobrenaturalmente natural. y sobrenaturalmente natural. Essa é a vida cristã. Esta es la vida cristiana. Na medida que Cristo vai sendo formado En la em medida nós, que Cristo va siendo formado en nós nosotros, não temos uma coroa de anjo na nossa nosotros no vamos a cabeça. tener una corona de ángel en nuestra Nós cabeza. somos homens e mulheres Somos hombres y mujeres comunes. Mas dentro de nós, Pero adentro de nosotros, Cristo está sendo formado. Cristo está siendo formado. Então não é só um homem e uma mulher. Entonces, no es solamente un hombre o una É mujer. Cristo naquele homem. Es Cristo en aquel hombre. Cristo naquela Cristo mulher. en aquella mujer. A vida cristã é Cristo. La vida cristiana es Cristo. A igreja La iglesia é Cristo no irmão, es Cristo en el hermano, Cristo no outro irmão, Cristo en el otro hermano, Cristo em mim, Cristo en mí, Cristo na irmã. Cristo en la hermana. Menos Menos o irmão, el hermano, o outro irmão, otro hermano, a mim a mí e a irmã. y la hermana. A igreja La é iglesia Cristo. es Cristo. Ela é constituída de Cristo. Es constituida de Nada Cristo. agrada a Deus. Nada agrada a Dios. Só Cristo. Solamente Cristo. Se Cristo não é formado em nós, Si Cristo no es formado en nosotros, não há igreja. no hay iglesia. Pode haver ajuntamento, Puede haber ajuntamiento, conferências, planos, estratégias, mas não há o corpo de pero Cristo. no hay el cuerpo de Cristo. Porque não há Cristo no corpo.
Porque no hay Cristo en el E se cuerpo. não há Cristo no corpo, Y si no hay Cristo, si no está Cristo en el cuerpo, então não há o corpo de Cristo. entonces no hay el cuerpo de Cristo. Então que o Senhor nos ajude a ver isso. Entonces que el Señor nos ayude A a ver igreja esto. não é um fato teórico. La iglesia no es un hecho teórico. A igreja é um fato prático, La iglesia es un hecho práctico, experimental. experimental. Vivemos a vida da igreja. Vivimos la vida de la Porque iglesia. estamos em Cristo. Porque estamos en Cristo está en nós. Y Cristo está en nosotros. Mas Pero Cristo está em nós. Cristo está en nosotros. Mas Cristo precisa ser formado. Pero em nós. Cristo necesita ser formado en nosotros. Guarde essa frase. Guarde esta frase. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Paulo sofria quando olhava para os Gálatas. Pablo sufría cuando miraba hacia los Gálatas. Porque eram meninos. Porque eran niños. Tinham começado bem. Habían empezado bien. Começado no espírito. Habían empezado en el espíritu. Mas estavam se aperfeiçoando pero na se carne. estaban perfeccionando en la carne. Através de influências A través de que influencias desviavam os olhos deles de Cristo mesmo. que desviaban los ojos de ellos de Cristo mismo. Então a necessidade para a igreja hoje Entonces la necesidad para la iglesia É a hoy día mesma. es la misma. focarmos a nossa atenção só em Cristo. Poner los ojos solamente en Cristo. Amarmos a Cristo. Amarnos Conhecermos a Cristo. Cristo. Conocermos a Cristo. Gastarmos muito tempo com a Gastar palavra de Cristo. mucho tiempo con la palabra de Porque Dios. as minhas palavras são espírito e Porque são mis vida. palabras son espíritu y son Se vida. queremos ter Cristo formado em nós, Si queremos tener a Cristo formado en nosotros, vamos colocar o nosso traseiro na cadeira vamos sentarnos, poner nuestras colas en las sillas e vamos amar a palavra de y Deus. vamos a amar a la palabra de Dios. Certa vez Spurgeon estavam pregando, Cierta vez Spurgeon estaba predicando, o chamado príncipe dos el pregadores. llamado príncipe de los predicadores. E alguém ficou muito impressionado com a pregação de Y Spurgeon. alguien estuvo muy impactado con su predicación. E disse para ele: Y le irmão dijo, Spurgeon, hermano Spurgeon, qual é o segredo do poder espiritual? ¿cuál es el secreto del poder espiritual? Sabe o que ele respondeu? ¿Sabe lo que él contestó? Naquele caso específico, En ese específico o que o caso, Senhor deu discernimento a ele de responder naquela situação lo que el Señor le dio discernimiento para contestar exactamente en aquella situación foi: fue: o segredo do poder espiritual el é secreto del poder espiritual es suor, sudor, suor, sudor, suor. sudor. Ele conhecia tanto da graça. Él conocía tanto de la gracia. Você conhece Spurgeon? Usted conoce a Ninguém Spurgeon. prega a graça como Spurgeon. Nadie va a predicar la gracia como él. Mas veja o que ele respondeu: Pero miren lo que él contestó: suor, sudor, Suor, sudor, suor. sudor. estude a palavra. Estudie la Ame palabra. a palavra. Ame la palabra. A unção espiritual não cai do céu. La unción espiritual no se cae de los cielos. Ame a palavra. Ame la palabra. Estude a palavra. Estudie la palabra. Ore a palavra. Ore la palabra. Medite na palavra. Medite en la palabra. Coma a palavra. Coma la palabra. Essa é a maneira de Deus formar Cristo em nós. Esta es la manera de Dios formar Cristo en nosotros. Efésios 5:18 Efesios 5:18 diz: enchei-vos do Espírito. dice: llenaos del Espíritu. E Efésios e Colossenses são duas cartas gêmeas. Y Efesios y Colosenses son dos cartas gemelas. Então há muitos paralelos nas duas epístolas. Entonces hay muchos paralelos en estas dos epístolas. Então, enquanto Efésios diz: enchei-vos do Espírito, Entonces, mientras Efesios va a decir llenaos del Espíritu, Colossenses 3:16 Colosenses 3:16 diz assim: va a decir: habite habite ricamente em vós a ricamente palavra de en Cristo. vosotros la palabra de Cristo. Ser cheio do Espírito Ser llenos del Espíritu é ser cheio da palavra. es ser llenos de la palabra. Se estamos cheios da palavra, Si estamos llenos de la palabra, estaremos cheios do Espírito. estaremos llenos del Porque o Espírito e a palavra Porque el Espíritu y la palabra sempre andarão juntos. siempre caminarán juntos. Não podemos dissociá-los. No podemos disociarlos. O Espírito sem a palavra El Espíritu sin la palabra é misticismo. es misticismo. A palavra sem o Espírito La palabra sin el Espíritu é legalismo. es legalismo. Esse é sempre um perigo para a Y igreja. siempre este es el peligro para la iglesia. O legalismo El legalismo ou misticismo. o el misticismo. Mas o Espírito e a palavra Pero el Espíritu y la palabra são um equilíbrio tão perfeito. son un equilibrio tan perfecto. Então assim nossa salvação é desenvolvida. Entonces así es desarrollada nuestra salvación. Espírito, alma e corpo. Espíritu,
alma y cuerpo. Então esses são os 3 tempos da salvação. Entonces, estos son los 3 tiempos de la Esse salvación. quadro então que nós projetamos Y ese bosquejo que proyectamos é para dar um entendimento desses 3 tempos da salvação. es para dar un entendimiento de estos 3 tiempos de la salvación. Regenerados no passado, Regenerados en el pasado, transformados no transformados presente en el presente e transfigurados no futuro. transfigurados en el futuro. Quando nosso Senhor Jesus voltar. Cuando vuelva nuestro Señor Nosso Jesús. corpo de humilhação transformado. Nuestro cuerpo de humillación transformado. Para ser igual ao corpo da sua para glória. ser igual al cuerpo de su gloria. O Senhor é chamado de pastor no Novo Testamento El Señor es llamado de pastor en el Nuevo de Testamento 3 maneiras de diferentes. 3 maneras distintas. João capítulo 10, verso 11, Juan 10, versículo 11, diz que ele é o bom pastor. va a decir que Él es el buen O pastor. que o bom pastor faz? ¿Qué es que hace el buen pastor? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Él da la vida a sus ovejas. Esse é um fato passado. Y este es un hecho pasado. O bom pastor já veio El buen pastor ya vino e já deu a sua y vida ya dio su vida pelas suas ovelhas. por sus ovejas. Mas Hebreus 13, 20 Pero Hebreos 13:20 diz que Jesus é o grande pastor das va a ovelhas. decir que Jesús es el gran pastor de las O ovejas. Deus da paz que tornou a trazer Jesus Cristo El Dios de la paz que volvió a traer a Jesucristo dentre os mortos, de entre los o muertos, grande pastor das el gran ovelhas. pastor de las ovejas. Ele vos Él aperfeiçoe. vos perfeccione. Você vê a ideia de maturidade? Vean la idea de madurez, Porque esse é o tema de Hebreus. porque ese es el tema de Hebreos. Por isso ele é chamado em Hebreus Y por eso en Hebreos es llamado de o grande pastor, del gran pastor, não de o bom pastor. no del O buen bom pastor já deu a vida El pelas buen ovelhas. pastor ya dio la vida por Isso las é ovejas. passado. Eso es pasado. Mas hoje Pero hoy ele é o grande pastor Él das es el ovelhas. gran pastor Para fazer de o las que ovejas. conosco? Para hacer o que con Nos nosotros? aperfeiçoar. Para nos perfeccionar. Hebreus 13, 20. Hebreos 13:20. Mas também 1 Pedro 5, 4. Pero también 1 de Pedro 5:4. Ele é chamado de o supremo pastor. Él es llamado el supremo pastor. E isso tem a ver com a sua segunda vinda. Y eso tiene que ver con su segunda Logo que o venida. supremo pastor se manifestar, Luego, después del supremo pastor se manifestare, vós recebereis a imarcessível coroa da vida. recibiréis la inmarcesible corona de vida. Então o Senhor é chamado de pastor em 3 tempos. Entonces, el Señor es llamado de pastor en 3 O bom tiempos. pastor deu a vida. El buen pastor dio la vida. O grande pastor nos apacenta hoje. El gran pastor nos apacienta E o hoy. supremo pastor vai se manifestar. Y el supremo pastor se va a manifestar. Agora, pense comigo. Ahora, vamos a pensar conmigo. Os Salmos 22, 23 e 24. Salmo 22, 23 y 24. São 3 salmos muito interessantes. Son 3 salmos muy Que interesantes. tem a ver com esses 3 tempos da salvação. Que tiene que ver con estos 3 tiempos de la salvación. Tão grande salvação. Tan grande salvación. Não apenas salvação, No apenas Não apenas salvación, grande salvação, no apenas grande salvación, mas tão pero grande tan salvação. grande salvación. Como que em 3 tempos. Como que en 3 tiempos. O Salmo 22, 23 e 24, Estos 3 salmos eles devem ser comidos como um sanduíche. tienen que ser comidos así como un sándwich. Quando você tem um pão de um lado Cuando hay un pan de un Otro lado, pan do outro lado. otro pan e a carne no meio. y el lomito, la milanesa en el medio. Então, esse sanduíche Ese sándwich são os Salmos 22, 23 e son 24. los salmos 22, 23 y 24. Porque o Salmo 22 Porque el 22 é o salmo do bom pastor. es el salmo del buen pastor. Você vê a conexão aqui? Podemos ver la conexión. O salmo do bom pastor. El salmo del buen O pastor. que diz o salmo do bom ¿Qué va a pastor? decir el salmo del buen pastor? Ah, irmãos, esse é o salmo da cruz. Ese es el salmo de la cruz. Nosso Senhor provavelmente Nuestro Señor probablemente recitou esse salmo todo na cruz. recitó todo este salmo en la cruz. Ele começa dizendo assim: Él comienza diciendo así: Deus meu, Deus meu, Dios mío, por que me ¿por qué me desamparaste? has desamparado? Esse é o salmo do bom pastor. Este es el salmo del buen O pastor. salmo da cruz. El salmo de la cruz. Mas o salmo 23 Pero el salmo 23 é o salmo do grande pastor. es el salmo del gran O pastor. grande pastor das ovelhas. El gran pastor de las ovejas. Porque quem fala no salmo 23 Porque el que habla en el salmo 23 não é o pastor, no es el pastor, mas é a ovelha. pero la oveja. É a ovelha que coloca a sua cabeça ali na cerca La oveja que va a poner la cabeza ahí en el alambrado e ela berra para as outras y va a gritar a las otras que não tem pastor, que no tiene pastor, dizendo assim: hablando así: Yahvé, Yahvé, o Senhor,
el Señor é o meu pastor es mi pastor e nada me faltará. y nada me faltará. Esse é o salmo do grande pastor das Este es el ovelhas. salmo del grande pastor Ele de conduz ovejas. a ovelha para pastos verdejantes. Él conduce la oveja a pastos verdes, Conduz para verdejantes águas mansas, y a aguas tranquilas, onde ela pode beber. a donde ella puede beber. Conduz até mesmo no vale da sombra da morte. Conduce hasta el valle de la sombra de muerte. Não é o vale da morte, No es el valle de la muerte, porque o vale da morte porque el valle de la muerte foi caminhado pelo bom pastor. fue caminado por el propio pastor. Ele andou no vale da morte. Él caminó en ese valle de A muerte. morte veio sobre ele, La muerte vino sobre él para que a morte não viesse sobre nós. para que la muerte no viniera sobre nosotros. Então, por mais aflições que nós passemos, Entonces, por más aflicciones que pasemos, é apenas a sombra da es morte. solamente la sombra de la A muerte. morte não pode nos tocar, La muerte no nos puede tocar porque tocou ao nosso Senhor porque Jesus. ya ha tocado a nuestro Señor. Ele Jesús. venceu a morte. Él venció la A morte muerte. não pode nos tocar. Y la muerte no nos puede tocar. Então ele conduz a ovelha pelo vale da Entonces, sombra Él da conduce morte. la oveja por ese valle de la sombra. Se uma pessoa de muerte. passa pelo teu lado Si alguien pasa por tu lado e a sombra dela é projetada sobre você, y la sombra de Él es proyectada sobre você vos, não pode dizer que aquela pessoa pisou em você. vos no podés decir que aquella persona te pisó. Só a sombra dela passou Solamente por você. la sombra de ella pasó por Não vos. ela mesma. Y no ella misma. Porque é o vale da sombra da Porque morte. es el valle de la sombra de la muerte. Graças ao Senhor por isso. Gracias al Señor por Ele eso. prepara uma mesa perante os seus inimigos. Él va a preparar una mesa delante de Ele sus unge enemigos. a cabeça da ovelha Él com unge óleo. esta cabeza de la oveja con aceite. Porque quando nosso Senhor estava no trono da glória, Porque cuando nuestro Señor estaba en el trono de gloria, Atos 2:36. Hechos 2:36, Ele 33. 33, Ele derramou o Él Espírito Santo, derramó el Espíritu Santo, ungindo a sua igreja com óleo. ungiendo su iglesia con aceite. E o meu cálice Y mi cálice, transborda. mi copa transborda. Bondade e misericórdia Rebosa. certamente me seguirão. La bondad y la misericordia ciertamente me seguirán. E eu habitarei na casa Y do yo Senhor habitaré en la casa del Señor para todo o sempre. para todo el Esse é cielo. o salmo do grande pastor das ovelhas. Este es el salmo del gran pastor de las ovejas. Então é a ovelha quem fala. Entonces es la oveja quien está hablando. Agora o salmo 24 Pero el salmo é o 24 salmo do supremo es pastor. el salmo del supremo pastor. Porque é um salmo que tem a ver com o reino. Porque es un salmo que tiene que ver con el reino. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantaos, ó puertas, sus Levantai-vos, ó cabezas. portais eternos, Levantales, para que ó puertas entre o Rei da eternas, Glória. para que entre el Rey Esse de que Gloria. venceu a batalha do Gólgota, Ese que venció la batalla del que Gólgota, foi ascendido até o trono. que fue ascendido hasta el trono. Ele é o Rei da Glória. Él es el Rey A de ele Gloria. pertence o reino. A él pertenece Ele el reinará reino. pelos séculos dos séculos. Él reinará por los O siglos. supremo de los siglos. pastor das ovelhas. El supremo pastor de Quando las ele ovejas. se manifestar, Cuando él se manifieste, aqueles que forem fiéis a ele aquellos que fueran fieles a él receberão uma imarcessível coroa de recibirán glória. una inmarcesible corona de gloria. Isso é o que Pedro diz. Eso es lo que va a decir Então Pedro. esses três salmos Entonces, estos tres salmos falam da cruz, hablan de la cruz, da igreja de la iglesia e do reino. y del reino. Esses são os três maiores temas do Novo Testamento. Estos son los tres temas más grandes del Nuevo Se Testamento. você fizer três colunas, Si vamos a hacer tres columnas, a cruz, a igreja e o reino, la cruz, la iglesia y el reino, você vai colocar todos os versículos do Novo y Testamento vamos a poner todos los versículos del Nuevo Testamento debaixo dessas três colunas. bajo esas tres columnas, Porque são os três grandes temas da porque revelação son de Deus los tres puntos de la revelación de Dios no Novo Testamento. en el Nuevo Testamento. A cruz, La cruz, a glória da cruz, la gloria de la cruz, a glória da igreja, la gloria de la a iglesia glória do reino. y la gloria del reino. Esse é o tema de todo o Novo Ese es el Testamento. tema de todo el Nuevo É o tema Testamento, dos três salmos. de los tres salmos. Por isso eles são esses sanduíches Y por eso es ese sándwich. que precisam ser comidos Y assim. necesita ser comido así. E assim é a nossa salvação. Así entonces es nuestra Salvos no salvación. Espírito, Salvos en el Espíritu, sendo salvos na alma, siendo salvos en el e alma seremos salvos no corpo. y seremos salvos en el cuerpo. Como escaparemos nós ¿Cómo escaparemos nosotros se negligenciarmos si negligenciarmos, se descuidarmos si descuidamos de uma tão esta grande tan grande salvação? salvación? Por isso é uma tão grande Y salvação. por eso es una salvación tan grande. Agora vamos atentar para algumas palavras dessa exortação. Vamos a atender aquí algunas palabras de esta exhortación. Por esta razão. Y por esta razón, Qual razão? ¿cuál la razón?
Claro que você não pode começar com o capítulo 2. Claro que no podemos empezar con el Precisa capítulo do 2. capítulo 1. Necesitamos del capítulo 1. Por esta razão. Por esta razón, Porque o Filho é o resplendor da glória. porque el Hijo es el resplandor, Porque ele é o herdeiro de de la todas as gloria, coisas. porque es el heredero de todas las cosas. É a imagem mesma de Deus. Es la imagen quem misma fez de purificação Dios, de pecados. que hizo la purificación de los pecados. Está sentado à destra y do está trono. sentado a la diestra del trono. Tem um nome mais excelente que o y dos tiene anjos. un nombre más excelente de los É por ángeles que los esta ángeles. razão. Y por esta razón. Por esta razão. Por esta razón. Apeguemos com mais firmeza Acerquémonos con más seguridad às verdades a ouvidas. las verdades oídas. Porque se nós deixamos de ver e ouvir o Senhor, Porque si dejamos de ver y oír al de Señor, contemplar o de Senhor, contemplar a al nossa Señor, salvação não pode se desenvolver. nuestra salvación no se puede desarrollar. Por esta razão, Y por esta razón, importa que nos apeguemos com mais firmeza. importa que nos seguremos con más firmeza. Essa palavra traduzida em português por apeguemos Esta palabra aseguremos en portugués, ou agarrar, o agarrar, apegar, algo que você deve se agarrar. a lo que uno se debe firmar, É o contrário, afirmar. é o contrário Es lo revés da palavra de Hebreus 10, de la palabra de Hebreos 10, que diz se retroceder. que va a decir, si retrocedes, Hebreus 10, 38. Hebreos 10, Se 38. retroceder, Si retroceder, nele não se compraz a minha alma. en él no se complace mi alma. A palavra retroceder em Hebreus 10 La palabra retroceder en Hebreos significa 10 literalmente significa literalmente abaixar as velas. bajar las velas. E queria que você pensasse sobre isso. Quiero que piensen eso. Sabe o que nós temos que fazer na vida cristã? ¿Sabe lo que tenemos que hacer en la vida cristiana? O que temos que fazer para retroceder ¿Qué tenemos que hacer para retroceder na vida cristã? en la vida cristiana? Sabe o que temos que fazer? ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Nada. Nada. Se nós não fazemos nada, Y si nosotros no hacemos nada, nós retrocedemos. nosotros retrocedemos. Porque é como uma vela, um barco Porque es como un barco sem velas, sin las velas, com as velas abaixadas. con las velas bajadas. Retroceder, Retroceder. baixar as velas. Bajar Foi a las palavra velas. que o Espírito Santo escolheu Y fue la palabra que el Espíritu Santo em eligió Hebreus 10, en 38, Hebreos 10, 38. 38 e 39. 38 y 39. Retroceder. Retroceder. Então, para não retrocedermos, Entonces, para no haver ese o que retroceso, precisamos fazer? ¿qué hace falta? Agarrar, Agarrar, apegar, apegar, com firmeza, tomar con as firmeza verdades ouvidas. las verdades oídas. Quais verdades? ¿Y cuáles las verdades? Todas as verdades que foram faladas no Filho. Todas las verdades que fueran habladas en el Hijo. O Verbo divino na Trindade. El verbo divino en la O Trinidad. Verbo encarnado. El verbo que se hizo A carne. expiação. La expiación. O trabalho da cruz. El trabajo de A la ressurreição. cruz, la A resurrección, ascensão. la ascensión, A entronização. la O entronización, derramamento do el Espírito. derramamiento A del natureza Espíritu, da igreja. la naturaleza As de la verdades iglesia, ouvidas. las verdades A segunda oídas, vinda de Cristo. la segunda O venida derramamento de do Cristo, Espírito el Santo. derramamiento del A Espíritu sua pessoa Santo, e su persona y obra. obra, As verdades las ouvidas. verdades oídas, O conteúdo da nossa confissão. el contenido de nuestra confesión, Agarrarmos a eles. agarrar a Para él, sermos transformados pela palavra revelada de Deus. para que seamos transformados por la palabra revelada de Dios. Que elas venham constituir nossa Y mente. que ella venga a constituir nuestro entendimiento. Assim como recebestes a Cristo Jesus. Así como recibisteis a Cristo Jesús. Andai nele. Andad en Él. Nele radicados. En Él estén radicados. Nele edificados. En Él edificados. E nele confirmados. Y en Él confirmados. Colossenses 2:6. Colosenses 2:6. Então esse é o nosso chamamento. Entonces, este es nuestro Apegar llamamiento. com firmeza Agarrar, atajar con As verdades firmeza, ouvidas. con seguridad las verdades para que oídas. delas jamais nos desviemos. Para que de ellas jamás nos desviemos. Essa palavra em português, desviemos, Y esta palabra en portugués, desviar, é muito sugestiva no original es grego. muy sugestiva en el original griego. Tome a sua chave linguística Agarre su llave lingüística, e procure essa palavra. busque esta palabra. Você vai ver que ela tem 3 Y significados vas a ver que ella tiene 3 significados distintos, distintos, mas complementares. pero complementarios. Muito precioso. Muy preciosos. Se nós perguntarmos o que significa nos desviar,
Si vamos a nos preguntar qué significa desviarnos, O texto em si não está explicando o que é o desvio. el texto en sí no va a explicar qué es el Só desviar, diz que nós temos que ter cuidado pero solamente dice que cuidemos para não desviar. para no desviarnos. Mas o que é Pero desviar? ¿qué es desviar? Então veja a palavra que o Espírito Santo escolheu. Entonces vean la palabra que el Espíritu Santo eligió. Ela tem 3 sentidos no original. Y 3 sentidos tienen el O original. primeiro deles. El primer de ellos, Desviar é algo que escapa da nossa mente. desviar es algo que huye de nuestro entendimiento. Escapa, foge do nosso entendimento. Huye, escapa de nuestro Nós entendimiento. perdemos aquilo. Perdemos aquel. Esse é o primeiro sentido. Este es el primer Por isso sentido. disse, apeguemos com Y firmeza, por eso atajemos con seguridad para não escapar aquilo que nós ouvimos. para no escapar, ahuyentar No escapar aquello que da nossa nosotros mente, oímos. Para não escapar da mente, para no escapar de la mente, não escapar da nossa consideração, para no escapar de nuestra aos consideración pés do Senhor, a los pies del para que Señor. aquilo seja realidade espiritual Para que para esto nós sea una realidad espiritual para e não nosotros. apenas uma verdade bíblica, Y no solamente una verdad bíblica, mas uma realidade pero espiritual. una realidad Então esse é o espiritual. primeiro sentido da palavra. Entonces, este es el primer sentido de la O palabra. segundo sentido, Y el segundo, o vaso furado, um una recipiente. copa, un recipiente con un agujero. Perfurado. Perfurado, con un agujero. Pense sobre isso. Piense sobre eso. É como você levar um vaso furado, Es como tener un vaso, sí, agujereado, levar a uma fonte y llevar a un fuente e tentar enchê-lo com água. intentar cargar, llenar con agua. Você vai conseguir enchê-lo, Podemos llenar, mas logo pero aquela água vai, enseguida esta agua se vai va escapando pelos furos. escapando por el fondo, por los Então quando você agujeros. chega na sua casa Entonces llegamos a nuestra casa com aquele vaso, con aquel vaso, não tem nada no pero vaso, ya no hay más nada porque o vaso está furado. porque tenía muchos agujeros. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus ¿Cuántas veces oímos la palabra e de o Espírito Dios? Santo fala Y el Espíritu Santo e fala habla y habla e fala y habla e fala y de habla novo y habla e otra nós vez? não Pero no retemos retenemos a palavra. la palabra. vaso furado. Un vaso entonces Quando nós não perfurado. retemos a palavra, Y cuando no retenemos la palabra, nós desviamos. desviamos. Isso significa desviar. Eso significa desviar. Irmãos, Hermanos, o Espírito Santo gasta a maior parte do tempo dele el Espíritu Santo lleva la parte más grande de su tiempo buscando convencer nossas vidas de pecado. buscando convencer nuestras vidas de pecados. Isso não deveria ser assim. Y no debería ser así, O Espírito Santo deveria gastar a maior parte do seu tempo porque el Espíritu Santo debería gastar más parte de su tiempo nos introduzindo nos nas realidades introduciendo en las celestiais, realidades celestiales, nas realidades eternas. en las realidades eternas. Mas nossa vida é tão fraca. Pero nuestra vida es tan frágil, Nós vivemos tão misturados com nossos pecados. estamos tan mezclados con nuestros Nosso pecados, ego mesquinho, nuestro yo mezquino, nossos interesses, nuestros intereses, ambições, ambiciones, prazeres, placeres, que o Espírito Santo não tem tempo que el Espíritu Santo no tiene para nos tiempo introduzir nas realidades para espirituais. introducirnos en las realidades espirituales. Então nós somos tão fracos. Y por eso somos tan E débiles. sempre falando de pecado. Y siempre hablando de pecado. Pecados daqui e pecados dali. pecado, pecado. A carne daqui e a Y carne la de lá. carne acá y allá. Nosso ego daqui e nosso ego de lá. Nuestro ego, nuestro Nossos yo, interesses daqui e nossos nuestros interesses de lá. intereses aquí y allá. Então, grande parte do ministério do Espírito Entonces, gran parte del ministerio del Espíritu é tomada nos convencendo, iba a ser tomado convencendo. convenciendo y Que o Senhor convenciendo. tenha misericórdia de nós. Pero que el Señor tenga misericordia de Nos nosotros. leve a algo mais. Y nos lleve a algo más. O terceiro sentido dessa palavra desviemos Y el tercer sentido de esta palabra, desviemos, fala de algo, iba a, um barco à deriva. iba a decir de un barco a la deriva. Algo que escapa da mente, Algo que escapó de nuestra mente. vaso Un furado vaso con agujero e barco à deriva. y un barco a la deriva. Você vê que interessante essa figura? Vemos que interesante esta figura. Barco à deriva. Un barco a la deriva. Como nós falamos da palavra retroceder, Como hablamos de la palabra retroceder, barco sem vela, un barco sin sem las direção. velas, sin dirección, retrocedendo. retrocediendo. Isso significa desviar. Y eso significa desviar. Então, se essas nossas velas, Entonces, si estas elas velas não estão estendidas, no están extendidas e nós não estamos reagindo, y nosotros no estamos reaccionando, levantando as nossas velas, levantando nuestras para velas respondermos ao
ao que o Senhor para tem falado, responder a lo que el Señor nos tiene hablado, então nós vamos nos entonces desviar. nos vamos desviar. E esse é um perigo muito Y real este es un peligro muy real para os cristãos, para los cristianos, não para os ímpios. no para los Os ímpios não impíos. sabem nada disso. Ellos no saben nada de Eles eso. já são desviados. Ellos ya están desviados. Essa é uma palavra para os cristãos, Esta es una palabra a los cristianos especialmente para a igreja de Deus y hoje. especialmente a la iglesia de Dios A carga hoy. do livro de Hebreus El peso, la carga del libro a los hebreos é para a igreja hoje. es para la iglesia hoy. Que o Senhor desperte no coração dos irmãos Y que el Señor despierte en el corazón de los hermanos desejo profundo de conhecer a Epístola aos un Hebreus. deseo profundo de conocer la epístola a los hebreos. Se você conhecer pela graça do Senhor Si vamos a conocer por la gracia del Señor essa epístola profundamente, esta epístola profundamente, você ler os versículos, si leemos los versículos, meditar na palavra, meditamos en la orar palabra, ao Senhor, oramos pedindo al que Ele Señor, abra os seus olhos, pidiendo que Él nos abra los não é ojos. acadêmico, Eso no es académico. não é intelectual, No es intelectual. espírito de sabedoria e de revelação. Espíritu de sabiduría y Se revelación. o Senhor abrir os seus olhos, Si el Señor abrir nuestros ojos, então o Senhor vai poder usar você. entonces Él nos va a poder usar. Mas se Ele não abrir os seus olhos, Pero si Él no abre nuestros ojos, não pode usar você. Él no nos puede usar. Teoria não serve para nada. Teoría no sirve para nada. Então que o Senhor nos dê a carga pelo livro de Entonces que Él nos Hebreus, dé la carga por el libro a los porque hebreos. Ele é a palavra de Deus Porque para os dias atuais da Él igreja. es la palabra de Dios para los días actuales de nuestra Para que iglesia. saiamos da meninice Para que salgamos de esa niñez e vamos para a maturidade. y nos acerquemos a la madurez. Cristo não terá núpcias com uma igreja menina, Cristo no va a contraer nupcias con una iglesia niña, mas com uma igreja madura, pero con una iglesia madura, uma noiva como una ataviada. novia ataviada. Mais uma palavra aqui que precisamos Una palabra considerar. más que vamos a considerar. Versículo 3. En el versículo 3, Como escaparemos nós se negligenciarmos? ¿cómo escaparemos nosotros si negligenciamos? Negligenciar significa descuidar. Negligenciar significa descuidar. Significa que as verdades de Deus têm que ser guardadas. Significa que la verdad de Dios tiene que ser guardada Guardadas como um tesouro. como un tesoro. Não podemos descuidar. Y no podemos A descuidar. palavra de Deus não é uma coisa qualquer. La palabra de Dios no es algo cualquiera. Deixa-me citar uma ilustração para os irmãos. Vamos a citar una ilustración a los Do que é hermanos não negligenciar a de palavra. lo que es no negligenciar la palabra. Neemias capítulo 8. Nehemías 8. Sabe o que acontece em Neemias 8? ¿Sabe lo que pasa en Nehemías O 8? povo tinha estado 70 anos no cativeiro da Babilônia. El pueblo había estado 70 años en el cautivo de Babilonia. Lá eles en el tinham a cautiverio. liberdade de ler a lei. Y ellos tenían la libertad de leer la ley. Tinham a Torá. Tenían la Torah. Podiam cantar os salmos. Podían cantar los salmos. Podiam fazer suas orações. Podían hacer sus Podiam ter adoraciones. tudo que aplacasse a consciência religiosa deles. Podían tener todo lo que aplacara su conciencia religiosa. Culto. Un culto. Menos Menos o mais importante, lo más importante, que era o altar. que era el altar. Não podia ter altar na Babilônia. No podía haber altar en Porque Babilonia. isso seria uma profanação. Porque eso iba a ser una O profanación. altar estava em Jerusalém. El altar estaba en Porque o Jerusalén. nome de Deus estava em Jerusalém. Porque el nombre de Dios estaba en Jerusalén. Não na Babilônia. No en Mas Babilonia. por causa do ímpeto religioso Pero deles, por causa de ese ímpetu religioso de eles tinham ellos, que fazer culto. ellos tenían que hacer culto. Mesmo que o mais importante ficasse de Aunque lo fora. más importante se quedara afuera. Você vê o absurdo disso? Podemos ver el absurdo de eso. Então os judeus criaram a sinagoga. Entonces los judíos crearon la A sinagoga. sinagoga foi criada na Babilônia. La sinagoga fue creada en Babilonia. A sinagoga nunca representou o desejo de Deus. La sinagoga nunca representó el deseo. Eles de podiam Dios. ler a Torá, Ellos podían leer la Torah. podiam cantar os hinos, Podían cantar los os himnos, salmos, los salmos, fazer as orações, hacer las oraciones. mas não tinham altar, Pero ellos no tenían altar. onde o sacrifício era a donde el oferecido, sacrificio era que ofrecido. fala da centralidade, que habla de la centralidad pessoa e obra de la de persona y obra de Cristo. adoração no altar. Adoración al altar. Isso eles não tinham. Eso ellos no tenían. Essa era a realidade espiritual. Esa era la realidad espiritual. Ali estava a realidade, Allá estaba la mas realidad. eles não tinham em Pero ellos Babilônia, no tenían en Babilonia. mas tinham a Torá. Pero tenían la Torah. Então quando eles voltaram para Jerusalém, Entonces cuando volvieron a Jerusalén, a primeira coisa
que Zorobabel fez, La primera cosa que Zorobabel hizo, Esdras 3:3, Esdras 3:3, foi firmar o altar sobre as suas bases. fue poner el altar en sus bases. Mesmo que estavam debaixo do terror dos povos inimigos, Aunque estaban bajo el terror de los pueblos firmaram o enemigos, altar nas suas bases. ellos firmaron ¿Por el qué altar en eso? sus bases. ¿Y por qué Isso eso? não é algo lógico, Eso no es lógico. não é algo estratégico, No es algo estratégico. não é algo que partiria de uma mente militar. No es algo que iba a partir de una mente militar. Porque eles deveriam, em primeiro lugar, ter feito os muros. Porque en primer lugar lo que ellos habían de haber hecho eran los Porque eles estavam muros. expostos às feras, Porque habían peligros, las feras, aos fieras, inimigos. a los enemigos. Jerusalém era uma cidade destruída, Jerusalén era una ciudad destruida, completamente queimada. completamente quemada. Mas eles não edificaram esse Pero muro ellos primeiro. no edificaron el muro Mas primero. primeiro o altar. Y primero el altar. E por quê? ¿Y por qué? Porque eles sabiam Porque ellos sabían que se a relação deles com Deus que si no la altar relación de ellos con Dios en el altar estivesse correta, estuviera correcta, eles não precisariam temer os seus ellos inimigos. no necesitarían temer a los enemigos. Porque o Senhor tinha dito para eles, Porque el Señor les dijo através de Isaías, a través de Isaías, eu serei ao redor do meu povo yo seré alrededor de mi pueblo muro de fogo. un muro de fuego. Então o Senhor guardaria o seu povo. Entonces el Señor iba a guardar Mesmo a sem su os pueblo, muros. aún sin los muros. Se a relação deles com Deus no altar Si la relación de ellos con Dios en el altar estivesse correta, estuviera a correcta, adoração, la a adoración, rendição, la a rendición, consagração, la consagración, devoção, la devoción, o altar. el altar. Então esse é Esdras 3:3. Entonces esto es Esdras 3. Quando chegamos lá em Neemias 8, Cuando vamos a Nehemías 8, muitas outras etapas da restauração já foram cumpridas. muchas otras etapas de la restauración ya fueron cumplidas. Agora veja essa em Neemias 8. Ahora vamos a ver esta en Nehemías 8. Esdras de novo, Esdras otra vez, que é chamado pelos judeus de o escriba, llamado por los judíos del escriba, porque ele compilou a maior parte do Velho Testamento. porque él hizo la compilación de la mayor parte del Antiguo Esdras para os Testamento. judeus não é um escriba, Esdras para los judíos no es un escritor, é o escriba, es el escritor, porque Deus o usou em relação à palavra. porque Dios le usó con relación a la palabra. Então quando Esdras toma a lei em Neemias 8, Entonces cuando Esdras toma la ley en Nehemías 8 ele lê diante do povo y lee delante desde del a pueblo, alva até o meio-dia. desde el alba hasta ¿No es mediodía. impresionante? ¿No es impresionante? Às vezes com 1h30, 2 horas ouvindo a A palavra, veces 1 hora y media, 2 horas estamos tão escuchando la cansados. palabra y estamos tan cansados. até mesmo quase dormindo. Hasta mismo casi dormidos. Mas esse povo ouviu a palavra Pero 6 horas, Ese pueblo escuchó la palabra 6 horas. desde a alva até o meio-dia. Desde el alba hasta E se mediodía. você lê Neemias 8, Y si vamos a leer Nehemías 8, você vê que eles choravam vemos ouvindo que a ellos palavra. lloraban escuchando Eles la já palabra. tinham essa palavra lá na Ellos Babilônia. tenían esta palabra en Babilonia. A Torá estava La lá. Torá estaba allá. A palavra escrita estava La lá. palabra escrita estaba allá. Mas não a palavra Pero no profética. la palabra profética. Não a palavra viva. No la palabra viva. Então quando Esdras toma agora a palavra Entonces cuando Esdras agarra esta palabra e lê a palavra y diante do lee la povo, palabra delante junto del com pueblo, outros irmãos, junto con todos los eles iam hermanos, se revezando em turnos. entonces se iban turnando. Todo o povo chorava ouvindo a palavra. Todo el pueblo lloraba escuchando la 70 palabra. anos. 70 años. Eles estavam com saudades da palavra. Ellos anhelaban la palabra. Aquela Torá Aquela lida na Babilônia Torá que se leía en Babilonia era tão seca. era tan seca, árida, tan tão árida, intelectual. tan intelectual. Mas agora Esdras e aqueles irmãos, Pero ahora Esdras y estos Tomam a hermanos palavra. agarran esta debaixo da palabra unção do Espírito bajo Santo, la unción del Espíritu Santo. e o povo chorava ao Y ouvir el a palavra. pueblo lloraba escuchando la palabra. Ao ponto de Esdras e os outros dizerem: Al punto de Esdras y los otros decir: Não pranteeis nem choreis. no lloréis ni planteéis. A alegria do Senhor é a vossa força. La alegría del Señor es vuestra fuerza. Sabe o que significa esse versículo? ¿Saben lo que significa ese versículo? Literalmente significa: Literalmente significa: faça o Senhor alegre haga el Señor e alegre serás forte. y serás fuerte. Alegre ao Senhor Alegre al Señor e serás forte. y serás fuerte. E qual é a alegria do Senhor em Neemias 8? ¿Cuál es la alegría del Señor en Nehemías 8? O arrependimento. El arrepentimiento. O povo tinha retornado de
Babilônia. El pueblo había regresado de 70 Babilonia. anos de disciplina. 70 años Eles de reconheceram o disciplina. seu extravio, Ellos reconocieron que fueron extraviados. reconheceram sua perda de tempo, Reconocieron la pérdida de que se tiempo. entregaram aos ídolos, Que se entregaron a los ídolos. não obtiveram nada em No troca, obtuvieron nada en cambio. retornaram a Jerusalém Regresaron a por Jerusalén vontade própria. por voluntad Ninguém os obrigou a voltar para Nadie los Jerusalém. obligó a volver a Quando Jerusalén. Ciro proclama o seu decreto, Cuando Ciro proclama su decreto, ele diz: quem dentre vós é do povo, él dijo, ¿quién de ustedes que sos del pueblo? suba e edifique Jerusalém. Suba y edifique Havia Jerusalén. milhares e milhares de pessoas Había millares y millares de personas no cativeiro da Babilônia. en el cautiverio de Babilonia. Mas se você ler Esdras capítulo 2, Pero si leemos Esdras capítulo 2, há 49 mil e mais algumas pessoas que retornaram. más o menos 49,000 personas regresaron. Menos de 50 mil. Menos de 50,000. Estão ali citados em Esdras Ahí están 2. citados en Esdras 2. Ou seja, foi um pequeno remanescente. O sea, un pequeño remanente. Porque não havia motivo para eles retornarem para Porque no había Jerusalém. motivo para que ellos Jerusalém volvieran não a tinha Jerusalén. nada. Jerusalén no había Uma cidade nada. destruída, Una ciudad queimada. destruida, quemada. Em Babilônia eles tinham conforto, En Babilonia había confort. tinham suas casas próprias. Tenían sus casas. Eles podiam ter liberdade de culto. Ellos podían tener libertad de culto. Criaram mesmo suas sinagogas. Crearon sus sinagogas. Não tinha motivo para eles voltar. Y no había motivo para regresar. Só um motivo. Solamente un motivo. O nome, El nombre, a vontade la voluntad e a glória y la gloria de Deus. de Dios. Só este motivo. Solamente este motivo. Todos que voltaram, Todos los que volvieron, voltaram só por esse motivo. volvieron solamente por este É porque motivo. este nome estava em Jerusalém. Porque este nombre estaba en Não estava em Jerusalén. Babilônia. No estaba en Babilonia. Nunca estaria em Babilônia. Nunca estaria em Eles podiam Babilônia. ter o conforto na Ellos Babilônia, podían tener el confort en mas não Babilonia, teriam glória na pero Babilônia. no la gloria en Babilonia. Eles poderiam ter suas casas Ellos na podían Babilônia, tener sus casas en mas Babilonia, Deus não teria a sua casa pero na Babilônia. Dios no iba a tener su casa en Então, Babilonia. quando eles retornaram para Jerusalém, Entonces, cuando regresaron a eles voltaram Jerusalén, por causa da casa de Deus. volvieron por causa de la causa da casa glória de de Dios, de la gloria Irmãos, de se Deus não Dios. despertar em nós esse coração, Y hermanos, si Dios no despierta eso en nuestros corazones, como hoy, nós podemos avançar ¿y como cómo igreja? podemos progresar con Dios? Não há caminho para avançar. No hay camino para nosotros. Você lembra que numa etapa do processo eles se prostraram, Vimos que en una etapa de ese proceso ellos se porque postraron, os inimigos começaram a perseguir. porque los enemigos empezaron a perseguir. Todas as vezes que nós retemos a palavra de Deus, Todas las veces que retenemos la palabra todas de as vezes Dios, que retemos a visão de Deus, todas las veces que retenemos la visión de Dios, isso levanta a oposição do inimigo. eso va a levantar y despertar la oposición del E enemigo. esse é Esdras capítulo 4. Ese es Esdras capítulo 4. Eles inquietaram o povo. Ellos inquietaron al Eles pueblo. acusaram Ellos o povo. acusaron al O pueblo. ministério do acusador. El ministerio del acusador. E eles então pararam a obra. Y entonces ellos tuvieron que parar la obra. E Deus usou a dois profetas. Y Dios va a utilizar dos De profetas. novo, a palavra profética. Otra vez la palabra profética. Ageu e Zacarias. Ageu y Zacarías. Eles estão citados em Esdras 5. Están citados en Esdras 5. Através de Ageu e de Zacarias, Entonces, a través de Ageu y a Zacarías, obra recomeça. la obra E recomienza. lembra o que Ageu falou para eles? ¿Se acuerdan que Ageu les dijo? Vocês já estão habitando em casas acabadas. Ustedes ya están habitando en casas Mas acabadas. a casa de Deus Pero la continua em casa de ruínas. Dios sigue en ruinas. Para que então eles retomassem a obra. Para que ellos volviesen a la obra. Ocupados com o nome e a glória de Deus. Ocupados con un nombre y la gloria de Dios. Mais do que com suas próprias casas. Más que con sus propias casas. Então que o Senhor nos ajude a ver isso de novo. Que el Señor nos ayude a ver esto. Então isso é não negligenciar. Eso es no negligenciar. Reter a palavra. Retener la palabra. Reter a visão. Retener la visión. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 22. Mais alguns minutos já encerramos. Algunos minutos más y ya vamos a encerrar. Mateus 22. Mateo 22. Veja o que é dito nessa parábola. Vamos a ver lo que está escrito en esta A parábola. parábola das bodas. La parábola de las bodas. Vamos ver os 5 primeiros versículos. Del versículo 1 hasta el 5 de Mateo 22. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo
Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Essa expressão, sem fazer caso, Esta expresión, sin hacer caso, em português, não se importaram. en portugués significa no se importaron. É a mesma palavra, No les importó. Es la é misma a mesma palabra palavra usada pelo Espírito Santo utilizada por el Espíritu Santo em Hebreus 2, en Hebreos versículo 3. 2, versículo 3. Negligenciar Negligenciar. é a mesma palavra. Es la misma palabra. Então, o que é dito aqui nessa parábola Entonces, lo que has dicho acá en esta é que parábola eles não se importaram, es que ellos no se importaron. negligenciaram Ellos esse negligenciaron convite para as bodas. esta invitación para las bodas. E se ocuparam com o quê? ¿Y ellos con qué ellos se ocuparon? Com seu campo, Con su campo, con Con su su labranza, negocio. con su negocio, interesses pessoais. intereses personales. Então, negligenciar Entonces, negligenciar, significa que ser negligente, nós consideramos os nossos interesses significa que consideramos nuestros negocios, maiores do que os interesses de Cristo. nuestros intereses más grandes que los intereses de Cristo. Isso é negligenciar. Eso es ser negligentes. Então, esse é o assunto da primeira exortação. Y eso es lo que habla la primera exhortación. Tão grande salvação. Tan grande salvación. No próximo período, En el próximo periodo vamos seguir com a segunda exortação. vamos a seguir con la segunda E exhortación. mais uma vez, Una vamos vez pedir ao más, Senhor vamos pedir al Señor que nos ajude a considerar todo esse assunto que nos ayude a considerar todos estos temas aos seus pés. a sus pies. Não se contente em apenas fazer anotações. No esté feliz solamente en hacer apuntes. Ore ao Senhor sobre isso. Ore al Señor Medite sobre na esto. palavra. Medite en la palabra. Para que a carga do Para que Senhor este peso, esta carga del Señor venha queimar nos nossos venga a corações. quemar en nuestros corazones. Essa carga por maturidade. Este anhelo, este peso por maturidad. Essa carga para que o Espírito Santo encontre na igreja Esta carga para que el Espíritu Santo encuentre en la iglesia lugar de habitação. un lugar de habitación. Paulo, em Efésios capítulo 2, Pablo en Efesios capítulo 2 diz que nós juntamente dice que nosotros juntamente estamos sendo edificados estamos siendo edificados para a habitação de Deus para no Espírito. habitación de Dios en el Espíritu. Esse é o propósito de Deus. Este es el propósito de Vamos Dios. avançar além da meninice. Vamos a avanzar más allá de la niñez. Vamos pedir ao Senhor que coloque o seu encargo nos nossos Vamos a corações. pedir al Señor que ponga su encargo en nuestros Não corazones. são nossos planos. No son nuestros planes. Eu sei, irmãos, que muitos de vocês Yo sé, hermanos, que muchos de ustedes estão envolvidos com muitas coisas. están involucradas con muchas cosas. Proyectos, igrejas. iglesias. Sabe o que disse o nosso irmão Watchmani? ¿Sabe lo que va a decir nuestro hermano Watchmani? Creio que o irmão Watchmani é conhecido de quase todos os irmãos. Creo que es conocido de casi todos los Como hermanos obreiro aquí. chinês do século passado. Un obrero chino del siglo pasado. Morreu em uma prisão comunista depois de 20 anos. Se murió en una cárcel comunista después de 20 años. Uma das suas orações Después, una de sus oraciones foi a seguinte: fue la siguiente. Senhor, Señor, eu passaria tudo de novo, pasaría todo otra vez. não por causa da tua igreja, No por tu iglesia, nem por causa da tua obra, ni por tu obra, nem por causa dos teus filhos, ni por tus hijos, mas por ti mesmo. pero por vos, por ti mismo. Por ti mesmo. Por ti mismo. Que o Senhor seja a nossa ocupação. Que el Señor sea nuestra Não ocupación. vamos perder o Senhor na obra do Senhor. No vamos a perder al Señor en la obra del Señor. Sabe, irmãos, há pouco tempo, Hace poco escutei um irmão envolvido no serviço do Senhor escuché a un hermano que estaba involucrado en el servicio del Señor dizer o seguinte: hablando lo siguiente. eu tenho estado tão ocupado, Tengo estado tan ocupado cuidando de irmãos, cuidando de los hermanos, tentando ajudar em problemas, intentando ayudarles en los problemas, que não tenho tido tempo que para no o he estudo tenido da palavra. tiempo para el estudio de la palabra. Isto é letal no Eso ministério es cristão. mortal, letal para el progreso A nossa del vida cristiano. oculta
Nuestra vida oculta tem que ser maior tiene que ser más grande que a nossa vida pública. que nuestra vida pública. Muitos de nós têm uma vida pública tão grande, Muchos de nosotros tenemos una vida pública muy grande, mas somos como cebolas, pero somos como cebollas que tem aquela cabeça tão que grande, tiene aquella cabeza tan grande, mas aquela raiz tão pero una pequena. raíz tan chiquitita. Não há uma vida oculta em Entonces Cristo. no hay una vida oculta en Cristo. Em Oséias capítulo 14, En Oseas capítulo 14, veja o que diz Oséias 14, vean 5. lo que va a decir Oseas 14, 5. O Senhor diz: Eu serei para Israel El Señor va a decir, yo seré para Israel como o orvalho. como el rocío. O orvalho. El rocío. Sem o orvalho não há nada. Sin el rocío no hay O nada. orvalho é a fonte de tudo. El rocío es la fuente de Se todo. Deus não rega, Si Dios nos rega, nada pode crescer. nada puede Então crecer. ele diz: Eu serei o orvalho. Entonces él dijo, yo voy a ser el rocío. Agora preste atenção. Pero atiendan, Ele diz: E Israel él dice, Israel crescerá crecerá como lírio. como un lirio. Uma flor tão frágil. Una flor tan frágil. E lançará suas raízes Y ella va a lanzar sus raíces como o cedro do como Líbano. el cedro del Líbano. Que planta maravilhosa é essa? Qué planta maravillosa es esta. Por fora, Por afuera nós devemos ser como lírio, debemos ser como un lirio. frágil, Frágiles. pequeno. Pequeños. mas por dentro, Pero por adentro, da terra para baixo, de la tierra hacia abajo, onde ninguém vê, a donde nadie onde ve, ninguém pode a entrar, donde nadie puede entrar, estão as grossas raízes do cedro. están las gruesas raíces del cedro. Uma vida oculta com Cristo Una em Deus. vida oculta con Cristo en Quando a Dios. nossa vida pública é maior que a nossa vida privada, Pero cuando nuestra vida pública es más grande que nuestra vida en o privado, poder espiritual já se foi. el poder espiritual ya se fue. Que o Senhor nos ajude nisso. Que el Señor nos ayude en eso. Amén. Amén.